Hoje eu vou falar sobre uma revelação muito importante da Palavra de Deus, porque tem muita gente deixando de ser abençoado por falta de entendimento. A vontade de Deus é abençoar a todos, mas por falta de prestar atenção no que Deus diz, a gente perde a bênção. Isaías capítulo 44 diz assim: Ouve agora, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. O Senhor Deus está falando aqui para todo aquele que foi chamado para fazer parte do seu povo. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó era filho de Isaque, que era filho de Abraão, a quem primeiramente Deus fez as promessas. Promessas estas, das quais nós fomos feitos herdeiros no momento em que nos tornamos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Sempre que a Bíblia se refere a Jacó ou a Israel, está se referindo hoje a todo aquele que se tornou filho de Deus após ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso inclui eu e inclui você. Então nós vamos prestar atenção agora no que Deus está dizendo, porque Ele está falando para mim e para você. O versículo 2 diz assim: Assim diz o Senhor que te criou e que te formou e que te ajuda desde o dia em que você nasceu. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, que significa meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água, ou seja, derramarei o conhecimento, o entendimento da palavra sobre o sedento. Isso é, sobre todo aquele que tem o desejo de me conhecer e de me servir. E correntes sobre a terra seca. Aqui então o Senhor está dizendo que para aquele que tem o desejo verdadeiro de conhecê-lo e de aprender a fazer a sua vontade, que será dado a ele o conhecimento, a palavra lhe será aberta, de modo que ele possa compreender o que está escrito. A água aqui representa a santa palavra de Deus, que nos purifica e nos santifica. O próprio Senhor Jesus Cristo, muito depois disso, ele afirmou, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6, ele disse: Bem-aventurados, que quer dizer felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No versículo 3, Deus continua dizendo assim: Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, falando do batismo com o Espírito Santo, e a minha bênção sobre a tua descendência. Veja que muito antes de Jesus vir ao mundo, o Senhor já estava prometendo que nos batizaria com o Espírito Santo. Mas por que diz aqui sobre a tua posteridade? Porque isso foi dito ao povo daquela época, mas a promessa não era para eles, era para nós. Nós é que somos a posteridade. Naquele tempo o Espírito Santo não podia ser derramado sobre eles, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E ele ainda nem havia vindo ao mundo. A salvação de Deus era apenas uma promessa, ainda não havia se cumprido. Tudo isso foi dito cerca de 700 anos antes de Cristo, por intermédio do profeta Isaías. A posteridade, a descendência que é dita aqui, se refere a nós, a mim e a você. Continuando aqui, diz assim: Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Preste atenção agora. Aqui Deus está prometendo a bênção sobre o povo dele. Você já reparou como cresce o mato na beira de um riacho? Cresce bonito, não é mesmo? Como as árvores se desenvolvem onde tem muita água. É assim que Deus promete nos fazer prosperar em todos os sentidos da nossa vida. Mas observe aqui, diz o seguinte: como o salgueiro. Vamos ler de novo, está escrito assim: brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas.
Então está dizendo que você vai crescer, vai ser abençoado como o salgueiro. O salgueiro é uma árvore muito frondosa, com muitos ramos. Mas o salgueiro não cresce em lugares secos. Ele só se desenvolve onde tem bastante água. É uma árvore que não dá em lugar seco. Então preste atenção. Vamos recapitular aqui para você entender direitinho o que Deus disse. O que foi que ele prometeu. Que é para você depois não ficar dizendo, mas eu não sou abençoado, eu não sei porquê. Deus quer abençoar você. Ele quer me abençoar. Deus sempre cumpriu aquilo que ele prometeu. Nenhuma das palavras dele foi deixada para trás. Nunca uma palavra de Deus caiu por terra sem que se cumprisse. E não vai ser diferente hoje, nem nunca. Mas a gente precisa entender o que ele está dizendo e fazer conforme ele disse. Então, recapitulando, vamos ler de novo Isaías capítulo 44, do versículo 1 ao 4. Diz assim, preste atenção. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e Israel, a quem escolhi. Já sabe que Jacó e Israel é a mesma pessoa, se refere a nós. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, que quer dizer meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Então Deus está prometendo derramar o conhecimento dele e o espírito dele. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Não era sobre eles que seria derramado, era sobre a posteridade, que somos nós. E a minha bênção sobre a tua descendência, que somos nós. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Note que Deus está dizendo aqui, derramarei a minha bênção e brotarão como salgueiro, junto às correntes de águas. Preste atenção nessa palavra, junto às correntes de águas. As bênçãos de Deus, a prosperidade, ela só é derramada sobre nós se nós permanecermos junto às correntes de águas. Isto é, se nós nos mantivermos em comunhão com Ele através da sua santa palavra. Porque a palavra de Deus é a água que nos purifica, nos santifica e nos faz crescer espiritualmente. Por isso ele disse, crescerão como o salgueiro, junto às correntes de águas, porque o salgueiro não cresce em terra seca. Se nós também nos afastarmos das correntes de águas, que é a palavra de Deus, nós também não vamos crescer. Nós também não vamos ser abençoados. Só seremos abençoados, só cresceremos como o salgueiro. Ou seja, se estivermos ali, junto às correntes de água. Se estivermos firmes na palavra dele. Ele disse que cresceríamos como salgueiro. O salgueiro não cresce em lugar seco, só em meio a muitas águas. Assim também aquele que deseja crescer em Deus, que deseja ser abençoado, deseja prosperar, tem que estar junto das águas, isto é, em comunhão com Deus. E como é que você vai fazer para ser abençoado? Você conseguiu entender isso? Tem muita gente que quer ser abençoado, mas ela não quer buscar a presença de Deus. Ela não se dispõe a ler a Bíblia, não se dispõe a procurar compreender o que Deus está dizendo. Não quer ter comunhão com Deus, não ora, não se santifica, só quer a bênção, mas não deseja ter comunhão com o abençoador. Essa pessoa nunca vai tomar posse daquilo que Deus prometeu e preparou para aqueles que o amam. Não adianta você dizer eu amo. Jesus disse, aquele que me ama, ou melhor, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está conseguindo compreender? A pessoa que não lê a Bíblia, não busca, não ora, não obedece a Deus, não ama Jesus. Essa pessoa não faz parte da família de Deus. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus não são para ela. São para todos os que pertencem à família de Deus.
Porque as pessoas que serão abençoadas por Deus crescerão como salgueiro, não na terra seca, mas junto à corrente das águas. Crescerão junto à palavra de Deus, crescerão na palavra de Deus. Precisa estar na palavra, precisa estar junto a muitas águas. Senão você não vai ser abençoado, senão você não vai crescer. Aquele que dá ouvidos à palavra de Deus, esse é o que pertence à família de Deus. E continuando no versículo 5, este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Não é qualquer pessoa que diz isso. Só a pessoa cujo coração está voltado para Deus chega ao ponto de confessar, eu sou do Senhor. E isso não é da boca para fora. A pessoa que verdadeiramente recebeu o Senhor Jesus no seu coração é aquela pessoa que confessa diante da tentação. Quando vem a tentação, vem a vontade de fazer uma coisa errada, uma coisa que a Bíblia condena, ela diz, eu não vou fazer isso porque eu sou de Deus. Aquela pessoa que é fraca, que se entrega às coisas imorais, proibidas, ou age de modo contrário ao que a Bíblia ensina, essa pessoa ainda não conhece a Deus. Se diante da tentação para pecar, você ainda não confessa, eu não vou fazer porque eu sou de Deus, não vou fazer isso, então você ainda não está salvo. Você ainda não pertence à família de Deus, se você ainda cede para a tentação. Nesse caso, é bom que você se arrependa e tome agora a decisão de mudar a sua maneira de viver. E venha para Jesus. Confesse a Ele o que você tem feito de errado e abandone o erro, a mentira, a malícia, o engano, a falcatrua, os vícios, os prazeres ilícitos e entregue-se a Jesus para o servir. Então, Ele fará de você uma bênção. Agora eu vou fazer uma oração para a pessoa que quer, de agora em diante, pertencer à família de Deus. Se você quer deixar tudo que é errado a partir de hoje, fazer apenas aquilo que agrada a Deus, então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te apresento essa pessoa que está orando comigo. Diga para Deus o seu nome agora. Diga para Deus, eu sou o fulano de tal, a fulana de tal. Essa pessoa deseja, a partir deste momento, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E por isso ela vem a ti confessar tudo o que ela tem feito de errado até aqui. Comece a confessar a Deus tudo o que você tem feito que você sabe que desagrada a Ele. Diga para o Senhor tudo o que você está fazendo de errado. E diga que de agora em diante você não vai mais fazer. Mas não brinque com Deus. Jesus, essa pessoa está confessando os seus erros. E eu te peço, perdoa e toma essa pessoa nos seus braços, porque o Senhor disse que todo aquele que vem a ti, o Senhor jamais lançará fora. Então, Senhor, para a glória do Pai, eu te entrego essa pessoa. Que assim seja. Amém.